Olá pessoal, faremos um simulado contendo questões diversificadas do conteúdo de conhecimento didático pedagógico, né, que é a parte de fundamentos de educação, né, que também cai um pouco de legislação educacional, que é muito cobrado para cargos da área de educação, beleza? Então faremos questões que são elaboradas pela banca Instituto Consulplan, né, para que vocês entendam o perfil dessa banca e treinem para outras provas também, não só para o Instituto Consulplan, beleza? Bom, também produzo alguns materiais para venda. Eu tenho uma apostila da parte de Fundamentos de Educação e também de Legislação Educacional mesclada, uma apostila só com esses dois conteúdos. Se for do seu interesse, eu deixarei o link na descrição deste vídeo. É importante que você veja a ementa e veja se está batendo, né, com os conteúdos cobrados para o seu concurso antes de comprar, beleza? Eu tenho outros materiais para venda de outros temas, tá? Então, veja na descrição do vídeo se algo bate para estar em concordância com o que você deseja, beleza? Para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo, né, quanto de material aqui no canal, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso simulado sobre conhecimentos didático-pedagógicos com questões elaboradas pelo Instituto Consulplan. Bom, a partir das tendências pedagógicas sistematizadas por José Carlos Libânio, assinale a afirmativa correta. Inclusive, a questão traz um quadro com essas tendências pedagógicas. Nós temos a pedagogia liberal, que se subdivide em tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. E temos também a pedagogia progressista, que se divide em libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. Esse termo liberal, da pedagogia liberal, não faz diferença à liberdade, à democracia, a diálogo. Não é isso. Então, a pedagogia liberal, ela não tem ali o interesse, né, de que haja alteração na forma como a sociedade se organiza. E sim de preparar os alunos, né, os educandos, para fazer parte dessa sociedade, para cumprir papéis nessa sociedade. Então, essa tendência liberal, ela prepara os indivíduos para se adaptarem, né, às normas vigentes na sociedade de classe, né, através de suas aptidões individuais. Então, a pedagogia que ela não leva em consideração essa questão das diferenças de classe, né, ela não leva em consideração as desigualdades sociais, muito pelo contrário. Ela tem como missão fazer com que, né, aqueles indivíduos eles pertençam, né, a camadas sociais e que ali eles satisfaçam, né, ali eles se satisfaçam e ali eles sirvam a sociedade. Já a pedagogia progressista, ela tem uma ênfase na questão, na análise crítica das realidades sociais. Então, ela leva em consideração as realidades sociais. Então, ela leva em consideração as diferenças socioeconômicas. Dessa forma, ela atua como um instrumento, né, para a luta dos professores, a luta de classes. Só quis dar um panorama para vocês e a gente vai fazer a questão, vai ver as alternativas e vai avaliar melhor, tá? Então, letra A. A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com a formação coletiva, baseada nos estudos de Paulo Freire. Desse modo, o indivíduo será formado para ser um cidadão atuante na sociedade. Bom, a pedagogia de Paulo Freire, na verdade, é uma pedagogia libertadora que faz parte da tendência progressista e não da liberal, tá? Como foi dito na letra A. Embora, de fato, né, a pedagogia liberal sustente essa ideia de que tem que preparar os indivíduos para cumprir papéis sociais. De fato, isso é uma ideia sustentada pela pedagogia liberal. No entanto, né, não é baseado, né, nos estudos de Paulo Freire, porque Paulo Freire ele tem uma tendência libertadora. Portanto, a letra A está errada. Vamos à letra B. Na tendência tradicional, a pedagogia se caracteriza por acentuar o ensino humanístico, de cultura geral, no qual o aluno é educado para atingir sua plena realização como pessoa. Fundamenta-se no princípio da escola desinteressada, que valoriza os conhecimentos a partir dos movimentos sociais. Bom, a letra B, até uma parte dela está correta, quando ela fala que a tendência tradicional, ela se caracteriza, né, por ser um ensino humanístico, da cultura geral, no qual o aluno é educado para atingir sua plena realização como pessoa. Até aí, de fato, são características, né, da tendência tradicional, que é uma tendência que não busca mudanças na sociedade, busca fazer com que os alunos estejam prontos, né, para cumprir papéis sociais. Então, para isso, faz uso de uma cultura geral, faz uso de conhecimentos pré-estabelecidos, né, pela sociedade. Agora, essa questão da escola desinteressada, que valoriza os conhecimentos a partir de movimentos sociais, questões envolvendo movimentos sociais, questões de cunho sociopolítico,
Preocupação com essas questões, preocupação com a ascensão social, preocupação com desigualdade social não é uma característica da tendência tradicional. A tendência tradicional não tem essa vertente. Apenas de fazer com que os alunos, né, os educandos, eles estejam bem preparados para cumprir um papel no mercado de trabalho, né, para cumprir uma função social. Agora, essa questão da ascensão, essa questão da mudança de classe não é uma preocupação da tendência tradicional, tá? Então, a letra B está errada. Letra C. Na pedagogia crítico-social dos conteúdos, a atuação da escola consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe ferramentas por meio da aquisição de conteúdos e da socialização para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. Bom, a pedagogia crítico-social dos conteúdos, que é uma tendência progressista, tem como missão permitir a difusão dos conteúdos, né, mas que sejam conteúdos que façam sentido para aquele aluno, conteúdos que sejam significativos, conteúdos que estejam atrelados às realidades sociais que eles fazem parte. Entendendo que a escola, ela não está à parte da sociedade, ela faz parte da sociedade. Então, ela tem que contribuir, sim, para eliminar questões envolvendo desigualdade social, por exemplo. Tornar, né, a escola mais democrática, porque isso é um reflexo da sociedade. Então, o propósito, né, de uma tendência crítico-social dos conteúdos não é só o conteúdo em si, mas também permitir a transformação da sociedade, né, a partir dessa consciência das questões históricos sociais, né, e, claro, se apropriando da questão dos conteúdos. Então, sim, a escola vai permitir com que aquele aluno se torne mais bem preparado para a vida em sociedade, para o mundo adulto e para as contradições, esteja preparado para frustrações, esteja preparado para situações em que ele vai ter que criar ali alternativas e que esteja preparado também para discussões, que seja engajado, que tenha argumento, que seja crítico, tá? Então, para isso, ele vai ter que fazer a aquisição de conteúdos, e também estar preparado para socializar, para viver em sociedade, para viver em grupo, através de uma participação que seja ativa, que seja organizada. Então, a letra C está correta, é a nossa resposta. E letra D, a tendência liberal tecnicista subordina a educação à sociedade, tendo como função a preparação dos sujeitos para o mundo do trabalho, visando sua emancipação e sua leitura crítica da sociedade. Consiste em organizar a prática pedagógica de forma sistematizada com base no ensino estruturado. Bom, de fato, a tendência liberal tecnicista, ela tem essa subordinação à sociedade, ela subordina a educação à sociedade. Porém, o objetivo da tendência liberal tecnicista é preparar os alunos como mão de obra, né, para poder atuarem como recursos humanos para as indústrias, por exemplo, para a sociedade industrial, para a sociedade tecnológica. Então, o foco da tendência tecnicista não é nem o conteúdo em si, mas sim as técnicas, a forma, as questões envolvendo descobertas, questões aplicáveis, de como aplicar a tecnologia, de como aplicar a ciência. Então, está muito mais ligado à questão das técnicas. Porque o grande objetivo é a questão da produção, é a produtividade, tá? Então, a tendência liberal tecnicista, ela não está ali buscando uma emancipação, uma leitura crítica da sociedade, nada disso, tá? Ela está preocupada com a questão da produção. Logo, a letra D está errada. Vamos para a nossa segunda questão do vídeo, a sétima, né, na nossa sequência de aulas, questão de 2024, bem recente, que diz o seguinte: a didática desempenha um papel central no fazer docente, pois fornece as bases teóricas e práticas necessárias para que os professores exerçam sua profissão com eficácia. Ela se adapta às necessidades em constante evolução da educação, capacitando os educadores a promover o aprendizado significativo e o desenvolvimento integral de seus alunos. Portanto, a didática é um fundamento epistemológico essencial que sustenta a prática pedagógica e contribui para o constante aprimoramento da educação. No contexto da formação de professores e da prática educacional, há uma discussão significativa sobre os saberes da docência, a identidade do professor e a importância da didática como fundamento epistemológico do fazer docente. Na construção da professoralidade, então aqui o assunto é didática. A didática, ela permite, ela é uma base, um alicerce, ela dá um alicerce teórico e prático para o fazer docente, né, para a prática da docência. E é claro que não é uma receita de bolo que tem que ser seguido à risca,
né, para que tudo aconteça da forma mais harmônica possível. Não é bem assim. Claro que vai se adaptar, está sempre evoluindo de acordo com, né, as realidades, né, em que aqueles educandos e aqueles docentes estão imersos. Tá? Então vai, claro, variar de acordo com a prática pedagógica, está sempre se aprimorando. E aí quando a gente fala, né, de professoralidade, a construção dessa identidade, da professoralidade, o que nós temos aí? Letra A, os saberes da docência se limitam ao conhecimento acadêmico e teórico, sendo a prática um campo à parte na formação do professor? Não faz sentido, né? Os saberes da docência, dos professores, eles não são restritos ao que você aprende na academia, ao que você aprende na universidade, né? Até porque muito se aprende na vivência, né? Muito se aprende no cotidiano, na realidade escolar. Então, o conhecimento acadêmico e teórico, ele é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas a prática de campo vai contribuir demais, tá, para a formação da identidade do professor. E esses saberes não se limitam apenas a essa fase, né, esse momento de formação do professor. Então a letra A está errada. Letra B, a identidade do professor é moldada principalmente pelas políticas educacionais, com pouca influência das experiências vividas na prática docente. Claro que as políticas educacionais, elas são importantes também, elas têm influência, sim, porém, claro que as experiências vivenciadas na prática docente, elas também são importantes, elas também contribuem para a formação dessa identidade, tá? Então a letra B está errada. Letra C, a reflexão crítica é uma ferramenta dispensável para o desenvolvimento profissional dos professores, uma vez que a teoria é suficiente para orientar suas ações. A ferramenta crítica, ela é essencial, ela é fundamental, ela não é dispensável, ela é indispensável para que o profissional ele se desenvolva de forma plena, para que ele consiga analisar diferentes situações em diferentes realidades e consiga chegar no melhor caminho para poder discutir certos assuntos, certos conteúdos, associar esses conteúdos às realidades sociais, né? Então, claro que a ação docente, ela não se limita apenas à teoria. A teoria não é suficiente, apenas a teoria é suficiente para orientar suas ações. Não, a vivência, o que se aprende vivendo é muito importante, tá? E claro que a reflexão crítica, ela é indispensável, tá? Então a letra C está errada. Letra D, a formação continuada é fundamental para que os professores atualizem e aperfeiçoem os seus saberes, adaptando-se às transformações da educação com a didática, desempenhando um papel central nesse processo. Sem dúvida, tá? Quando você tem uma formação, todo mundo tem uma formação na academia, né? Uma formação acadêmica, né? Uma licenciatura, por exemplo, né? Fez a parte de pedagogia. Enfim, todo mundo tem ali uma formação acadêmica para estar exercendo a sua função pedagógica. No entanto, o fato de você já trazer uma bagagem pedagógica, ela por si só, às vezes não é suficiente. Às vezes é necessário que você se atualize, até porque nós estamos em constante evolução, né? Então, é importante sim que o professor ele se atualize, ele tenha um aperfeiçoamento dos seus saberes. Para isso, existe a formação continuada, tá? Então, sim, a formação continuada ela é fundamental para essa atualização, para esse aperfeiçoamento, fazendo com que haja essa adaptação às transformações da educação, porque a educação, ela não fica parada, ela é fluida, ela está em movimento, ela tem uma dinâmica, porque ela está imersa na sociedade. A sociedade também é fluida e também é dinâmica, tá? Então a letra D está correta e é a nossa resposta. Vamos para a questão 8. O processo ensino-aprendizagem tem lugar na educação. Para compreendê-lo, necessitamos dos princípios, noções e conceitos que as pesquisas psicológicas trazem sobre o desenvolvimento humano e aprendizagem. Na prática, envolve o olhar psicológico à educação. Igualmente, estuda as relações existentes entre as situações educacionais e os diferentes fatores que as determinam. A contribuição da psicologia da educação à formação do educador traduz-se nos saberes que permitem a compreensão do aprendente do processo ensino-aprendizagem e mais do seu papel mediador nesse contexto de aprendizados. A psicologia da educação é uma ciência que permite ao professor realizar seu trabalho de ensinar de forma mais fundamentada. Em relação a essa importância, é correto afirmar que a psicologia da educação ela permite, né, com que o professor ele consiga lidar da melhor forma, né, que ele tenha estratégias, que ele tenha ferramentas para poder lidar da melhor forma com as questões envolvendo o aprendizado dos alunos. Então, para você conseguir mediar um ensino de forma mais completa, de forma plena e significativa, você tem que entender questões comportamentais, por exemplo.
Porque o ensino, o processo de ensino-aprendizado, ele não se limita à questão cognitiva, ele tem a questão motora, tem a questão social, tem a questão afetiva, tem a questão comportamental. Então vamos analisar cada alternativa. Letra A. Se faz presente no cotidiano escolar quando a criança apresenta um comportamento diferenciado da turma, sendo agressiva com colegas e professores, recusando-se a aprender ou fazer as tarefas. A psicologia da educação, ela não se restringe apenas a situações como essa, a situações desafiadoras como essa. Mas a psicologia da educação está presente a todo momento, ela se faz presente a todo momento. Como eu falei para vocês, a questão da psicologia, ela envolve várias nuances daquele aluno. Para que o ensino ele seja mais completo, para que o ensino ele seja integral, ele tem que considerar as diferentes nuances daquele educando. Tá? Então não é só em situações desafiadoras, não. Letra B. É fundamental para que os professores conheçam as famílias dos alunos, identificando por que as crianças não aprendem em determinadas situações para orientar as famílias quanto às tarefas e conteúdos ensinados. A questão de tornar a família mais participativa, de fazer um diagnóstico, de entender e investigar certas questões, são ações que devem estar presentes sim no âmbito escolar, no âmbito educacional. No entanto, quando a gente fala de psicologia da educação, a grande questão aqui é o comportamento, é entender os diferentes comportamentos, né, que estão envolvendo o ambiente escolar dos alunos, né, no ambiente escolar, se apropriar disso, compreender essa questão comportamental para você conseguir buscar a melhor intervenção. Tá? Então a letra B não é exatamente o propósito da psicologia da educação. Letra C. O desenvolvimento das habilidades na educação varia de criança para criança. Dessa forma, contribui para o professor diferenciar quais habilidades a criança será ou não capaz de aprender durante sua trajetória escolar. Essa questão determinante, dizer o que o aluno é capaz ou não de executar, não é nem de longe um propósito da psicologia da educação. É entender os comportamentos, os diferentes comportamentos e buscar as melhores intervenções, as intervenções mais apropriadas para aquelas situações, tá? E não criar essa distinção de habilidade do que é ou não capaz de executar durante toda uma trajetória escolar. E letra D, o professor deve se apropriar dos fundamentos do desenvolvimento da criança para que possa compreender os diversos comportamentos em sala de aula, identificando as necessidades e distinguindo as formas de intervenção quando necessárias. Então é isso, é compreender como é que acontece esse desenvolvimento do aluno através, né, da questão comportamental, entendendo que os comportamentos eles são diversos, eles podem se manifestar de formas diversas, tá? Então identificar isso, é se apropriar disso, é identificar demandas, identificar necessidades e buscar intervenções caso seja necessário. A letra D é a resposta. Vamos para a nossa penúltima questão que cobra a legislação educacional, que também é um conteúdo previsto na parte de conhecimentos didático-pedagógicos. Trouxe também uma questão de 2023 sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz o seguinte: no que dispõe o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, sendo assegurados, exceto. Aqui no canal tem uma playlist de legislação educacional, também tem uma playlist de fundamentos de educação, tá? Nessas playlists tem ali uma sequência de aulas, né? Por exemplo, do ECA, da LDB, vale a pena vocês assistirem, tá? Essa questão ela tá cobrando o artigo 53, né? Que tá lá no capítulo 4º, que trata do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. E a criança e adolescente terão ali uma série de direitos referentes, né, à educação, né, sendo assegurada a essas crianças e a esses adolescentes a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, como está na letra A, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, como está na letra D, direito de organização e participação em entidades estudantis, como está na letra B, e também acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Qual é o erro da letra C? É quando ela restringe, quando ela fala que é apenas no ensino fundamental. Não é apenas no ensino fundamental, tá? É durante toda a educação básica. Então a letra C é a exceção e é a nossa resposta. E vamos para a última questão desse vídeo, questão de 2024, bem recente, que diz o seguinte: a LDB estabelece a finalidade da educação no Brasil, como esta deve ser organizada, quais são os órgãos administrativos responsáveis, quais são os níveis e modalidades de ensino,
dentre outros aspectos em que se define e se regulariza o sistema de educação brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição Federal. Sobre os níveis, de acordo com a LDB, a educação escolar é composta por... Essa informação está presente no artigo 21 da LDB, que diz que a educação escolar compõe-se de educação básica e de educação superior. A educação básica, por sua vez, é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a educação infantil, ela também divide-se em creche e pré-escola, tá? Então, a educação escolar, a grosso modo, ela é dividida em educação básica e educação superior. Portanto, a letra D é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists, tá? Playlist de Fundamentos de Educação, playlist de Legislação Educacional, playlist de Noções de Administração Pública, playlist com simulados de português de diferentes bancas organizadoras, playlist de legislação ambiental para a galera do meio ambiente. Enfim, tem muita coisa, muito material interessante para vocês estarem explorando para a prova de vocês, beleza? Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.